Olá, estamos de volta com as nossas aulas aqui de legislação tributária de Campinas, aqui no GTUSP, para você que está se preparando para o concurso do ISS Campinas, da Secretaria de Finanças, né, de Campinas. Continuando aí nossa viagem pela lei do ISS de Campinas, falando aqui sobre a administração tributária, continuando a falar sobre ela, temos o artigo 46, que diz o seguinte: as empresas seguradoras, empresas de arrendamento mercantil, leasing, os bancos, as instituições financeiras e outros estabelecimentos de crédito são obrigados a franquear a administração tributária, o exame de contratos, duplicatas e triplicatas, promissórias e outros documentos que se relacionem com o ISS em Campinas. Então aquela história aqui é só um desdobramento daquilo que nós já vimos, né, que a lei diz lá atrás. Seguradoras, empresas de leasing, bancos, instituições financeiras em geral, estabelecimentos de crédito, eles têm que facilitar, eles têm que colaborar com a fiscalização, tá? Então eles têm que franquear a administração tributária, inclusive, exame de contratos, né, que estejam em poder deles, duplicatas e triplicatas. Triplicata é o mesmo que duplicata, só que é a segunda via do duplicata, tá? A duplicata tem esse nome porque ele é emitido em duas vias. Uma via fica com quem emite a duplicata, que é o fornecedor, e a outra via vai para o cliente, para ele pagar. Triplicata é quando você tem a segunda via do duplicata, mas é a mesma coisa, tá? Se tiver também promissórias e outros documentos relacionados com o ISS. Então, os estabelecimentos, né, financeiros em geral e de crédito têm que solicitar, incluindo seguradoras, têm que prestar as informações solicitadas pelo Fisco de Campinas. Continuando. Artigo 47. Ficam sujeitos à apreensão livros, documentos, impressos, papéis, programas e arquivos magnéticos eletrônicos, armazenados por quaisquer meios, bens e mercadorias que constituam prova material de infração à legislação tributária. Então o auditor foi lá na empresa, né, e ele verificou que a empresa deixou de pagar o tributo, por exemplo. Aqui infração pode ser, tá, o não pagamento do tributo, né? Então aí verificou que não pagou o tributo. E o auditor, então, ele deve apreender a prova daquilo, os livros, documentos, impressos, papéis, programas, arquivos magnéticos, eletrônicos, tá? Porque se deixar com o contribuinte, pode ser que o contribuinte suma com aquilo, né? Então, o auditor ele vai fazer um termo, nós vamos ver isso, vai fazer um termo de apreensão e vai levar esses documentos para repartição. Parágrafo 1º. Havendo fundada suspeita de infração ou irregularidade contrárias à legislação tributária, o auditor fiscal tributário poderá, a fim de que não se altere o estado de fato, determinar a lacração de imóveis, móveis, equipamentos e outros utensílios onde presumam ser arquivados quaisquer elementos que possam constituir prova do ilícito, ainda que armazenados por processo magnético eletrônico, bem como proceder à sua apreensão para fins de instauração e instrução de procedimento administrativo. Aqui, né, não é uma prova exata, mas é uma suspeita de infração ou irregularidade. Então, o auditor ele pode determinar, por exemplo, a lacração do imóvel, do móvel, do equipamento. É claro que ele tem que tomar muito cuidado ao fazer isso, né? Porque ele pode estar, muitas vezes, atrapalhando, até inviabilizando o exercício da atividade empresarial. Então, ele só deve fazê-lo em último caso, tá? Por exemplo, tem lá um arquivo ou tem lá uma sala onde a empresa guarda documentos. E ali o auditor não vai ter tempo de analisar, né, tudo aquilo, ver o que é importante ou não, ver o que deve ser apreendido ou não, mas ele tem suspeita que ali tem muita coisa errada e os documentos vão demonstrar isso. O que ele pode fazer? Ele pode determinar a lacração. Ele vai lacrar, né, aquele local, aquela sala. É uma fita, que nem dos filmes de polícia mesmo, né, que você coloca ali uma fita lacrando. E aí ele vai, para que depois, no momento oportuno, né, possa voltar e verificar o que é importante ou não. Ok? Então pode ser feita essa lacração ou pode proceder direto já à apreensão, né? É que se for um volume muito grande de documentos, por exemplo, uma sala de documentos, o auditor não vai levar tudo embora. Então, normalmente, ele vai proceder a essa lacração, mas uma coisa não exclui a outra, ok? Continuando. Parágrafo 2º. No caso de deslacração, a mesma se dará mediante termo específico, na presença do responsável pelo estabelecimento e da autoridade fiscal responsável pelo ato, acompanhada de outro auditor fiscal tributário como testemunha, tá? Então, no momento que for aberto lá o lacre, vai ser lavrado um termo, que é um termo de deslacração, e aí tem que ser feito por um auditor fiscal tributário, né, de preferência, né, na presença daquela autoridade fiscal responsável, e outro auditor fiscal tributário como testemunha. Então, pelo menos 2 auditores fiscais tributários para serem testemunha do ato,
além também do responsável pelo estabelecimento, ok? Porque senão o responsável pelo estabelecimento pode dizer depois, né? Não, vocês colocaram isso lá na sala. Não, vocês sumiram com o livro tal, por exemplo. Então ele vai lá e acompanha a deslacração, ok? E ele vai assinar um termo, inclusive, tá? Artigo 48. Da apreensão administrativa deve obrigatoriamente, aquilo que eu falei para você, da apreensão administrativa deve obrigatoriamente ser lavrado um termo no ato da apreensão, assinado pelo detentor, ou sendo o caso, pelo depositário designado pela autoridade que fizer a apreensão. Então, a apreender vai ser assinado um termo. A apreensão nem sempre ela significa que o fiscal vai levar o livro, tá? Normalmente ele leva, né? Mas ele pode apreender e deixar na própria repartição? Pode, né? Aí ele está deixando claro, não tire daqui. Ele deixa exatamente como está. Então ele vai, muitas vezes, no meio próprio. Às vezes a própria empresa, como, né, alguém da empresa, como sendo depositário. Não importa, levando ou não, levando ou deixando na própria empresa, ao fazer a apreensão, tem que ser lavrado um termo, ok? Artigo 49. A devolução do bem, livro, documento, impresso, papel, programa e arquivo magnético eletrônico apreendidos somente poderá ser feita se, a critério do fisco, não for prejudicial à comprovação da infração, devendo ser efetuada através de termo de devolução. Então, assim como existe o termo de apreensão, do livro, documento, papel, não importa, também haverá o termo de devolução, tá certo? Ficando claro ali quando que foi devolvido. E só vai ser devolvido, né, se não prejudicar a comprovação da infração. Lembrando que se for prova de infração tributária, isso vai ser retido pelo fisco e só vai ser devolvido lá no final, depois que o processo for julgado, tá? Agora, pode ser que o fisco, né, por exemplo, possa tirar uma cópia. Ele diga, não, vou tirar uma cópia e devolver, por exemplo, para o contribuinte, tá? Ou algo assim. Ou não preciso, eu achei que aquilo era prova, mas a prova está em outro lugar, por exemplo. Então aí o fisco vai lá e devolve, e aí vai lavrar um termo de devolução, ok? Parágrafo único. Quando o livro, documento, impresso, papel, programa e arquivo magnético ou eletrônico devam permanecer retidos, a autoridade fiscal poderá, segundo a sua avaliação, determinar a pedido do interessado que dele se extraia, total ou parcialmente, cópia para entrega ao fiscalizado, retendo os originais. Então, quando a administração decidir que o original vai ter que ficar, ela pode, né, se o contribuinte solicitar, ela pode fornecer cópias, se for o caso, tá? Porque às vezes ele pode precisar daquela informação para alguma outra coisa, né? Ou para fazer uma declaração, para exercer um direito. Então aí a administração pode determinar que seja tirada a cópia. E aí ela pode, inclusive, ela deve, né, se o contribuinte pedir, ela tem que dizer lá que confere com o original, a cópia autenticada, ok? Mas isso, veja, né, no caso em que ela entender que deva permanecer o original, tá? Por quê? Porque é muito comum, já disse, que o fiscal ele tire uma cópia para ele. Ele acha que isso é o suficiente. Ok, sem problemas, tá? Agora, no caso em que, isso aqui é no caso em que entenda-se que o original tem que ficar. Não, se ficar uma cópia não vai provar a mesma coisa que o original, algo assim. Então aí o original está na repartição, está lá com o fisco. E aí se o contribuinte solicitar, a administração tributária pode, né? Se for o caso, também não é obrigado, pode, se for o caso, proceder aí para tirar, pode tirar cópias, tá? Entregar ao fiscalizado e aí dizendo que confere com o original. Continuando. Artigo 50. Sem prejuízo das penalidades previstas nessa lei, o auditor fiscal tributário poderá solicitar o auxílio de força policial quando vítima de embaraço, desacato no exercício de suas funções, ou quando necessária a efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. Tá? Isso daqui é no caso, então, quando o auditor ele for vítima de embaraço, desacato, ou quando ele precisar mesmo do auxílio policial para exercer alguma função. Embaraço, né, quando atrapalham, obstam, impedem, dificultam o trabalho do auditor fiscal tributário. Então ele pode pedir, se for o caso, o auxílio da polícia. Tá? Não precisa ser guarda civil, pode ser a polícia estadual. Normalmente solicita-se o auxílio da polícia militar. Ou desacato. Né? O desacato é quando o cidadão ele desrespeita o auditor fiscal tributário. Inclusive isso é considerado crime. Né? O crime de desacato é porque no crime de desacato você está, na verdade, desrespeitando, ofendendo a própria figura do Estado. Tanto é que o desacato ele não é uma ofensa pessoal ao servidor,
mas é a ofensa da pessoa como servidor, é diferente, tá certo? Se você desacata o cara como servidor, o cara é caloteiro, por exemplo, você chama um servidor público de caloteiro, chama o auditor fiscal tributário de caloteiro. Isso não é desacato. Desacato você diz, você é um fiscal de M, né? Aí sim você está desacatando. Então, nesse caso, o auditor fiscal tributário pode solicitar auxílio da força policial. E também, sempre que for necessária, a efetivação de medida prevista na legislação tributária. Exemplo, o auditor quer apreender, precisa lacrar. O auditor precisa lacrar uma determinada sala e o contribuinte não permite, não está permitindo que isso seja feito. Então ele pode solicitar que a polícia aí o auxilie, ok? Mesmo que aquele fato não seja crime nem contravenção. Tá certo? Porque isso não tem nada a ver. Se é crime ou contravenção é outra história. Isso é uma questão do direito penal. Aqui a gente está preocupado com o direito tributário. Normalmente, nessa requisição, né, via de regra, e normalmente quando o auditor se depara com uma situação como essa, ele comunica lá a sua chefia normalmente entra em contato com a polícia, tá certo? Mas ele próprio diretamente pode entrar. Inclusive, eu acho que de Campinas também é assim. Normalmente, nas carteiras funcionais, os auditores fiscais pelo Brasil afora, tem lá uma disposição dizendo o seguinte, que esse auditor poderá solicitar, né, ou essa autoridade poderá solicitar o auxílio da força policial sempre que necessário, tá? Isso está normalmente lá nas credencial, eu acho que deve estar na credencial também, na funcional do pessoal de Campinas. Mas está aí artigo 50, que aliás repete o que está lá no Código Tributário Nacional. Artigo, se eu não me engano, 200, é por ali. Acho que 200, 201, acho que é 200. Se eu não me engano, artigo 200 do Código Tributário Nacional, ele fala aí que o auditor, né, a fiscalização tributária pode pedir sempre o auxílio da força policial, quando for necessário. Ok? Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco, então. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você e até a próxima.